Olá, eu sou a Cíntia. E eu, a Fabiana. Nós somos fisioterapeutas pélvicas e doulas. De tanto acompanhar mulheres na gestação e no parto, a gente resolveu gravar esse podcast para vocês. Sejam bem-vindos ao Prazer Grávida Relatos de Parto. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a gente precisa agradecer nossos colaboradores. A primeira marca é a Baby Body Co., uma marca de roupa infantil que vai desde o recém-nascido até 12 anos de idade. Eles têm várias roupas, tanto mais casuais, para o dia a dia, de algodão pima, que preza pelo conforto, até aquelas mais chiquezinhas, de festa. Os tricôs são maravilhosos. E o melhor, se você acessar o Instagram delas, você pede pelo WhatsApp, elas mandam para o Brasil todinho. Outro parceiro é o Mamas Club, que é um clube de mães voltado para solucionar os desafios da maternidade. Um deles é que você pode gerar uma renda extra. Sabe aquele item do enxoval que o seu bebê não usa mais? Ou aquele brinquedo que o seu filho não se interessa? Eles fazem uma curadoria e compram diretamente de você. Além disso, eles possuem um acervo de produtos novos e seminovos que você pode comprar com descontos incríveis. Eles também possuem uma rede de profissionais voltados para esse atendimento da maternidade. Pediatra, nutricionista, fisioterapeuta, odontopediatra, fotógrafa, consultora de sono, que oferecem descontos exclusivos para membros do clube. E mais, para se tornar um membro, você não tem custo algum. Basta entrar no site e se inscrever. E agradecendo, então, o nosso último colaborador, a Yogi Baby, que tem como carro-chefe o ninho, que ampara, acolhe o bebê desde recém-nascido. Eles têm vários tamanhos, aquele colchão que traz aconchego, principalmente nos primeiros 3 meses, que falam da esterogestação. Então, além do ninho, tem também um sling, tem tapetinho de atividade. Confiram o site da Yogi Baby, o Instagram. Vocês podem pedir que eles também entregam para o Brasil todo. E a gente tem falado tanto sobre isso, que cada parto é único, que cada parto tem a sua história. Às vezes a mesma mãe tem experiências de partos diferentes. E nada melhor do que ela, que tem 4 filhos, para falar um pouquinho pra gente sobre os seus relatos. A nossa convidada de hoje é a Mari Bernini, nossa querida. Que prazer estar aqui, gente, falando de um dos assuntos que eu mais amo e o assunto que vocês participaram tão diretamente, que são os partos dos meus 4 filhos. Mari, muito obrigada por aceitar o convite, né? A Mari, ela é influenciadora, ela é apresentadora, é comediante e ela atraiu tanta gente, tantos seguidores por falar as verdades da maternidade que ninguém conta. Aquilo que a gente gostaria de saber, né? Eu comecei falando sobre maternidade real pensando, poxa, por que ninguém nunca me falou isso antes? Então... E o parto é muito da mulher. Por isso que a gente quis trazer vocês para contar dessas experiências. E você, com 4 partos, tem 4 experiências diferentes. Absolutamente Totalmente diferentes, né, gente? E, às vezes, uma mulher vai se identificar com você no primeiro, com você no segundo. Enfim, são pequenas coisas que a gente traz informação, que a gente acolhe outras mulheres que estão passando por situações parecidas. Exatamente. Eu tenho o parto que toda mulher queria ter tido, que é o do Chico. Eu tenho aquele parto que ninguém gostaria de ter passado, que é o parto do José, que foi meu 4º e último parto, né? E vale só lembrar, gente, que se o pessoal ouvir uns ruídos aí na acústica, é que o último nascido teve que vir hoje. Estamos em férias escolares gravando nesse momento. E então o José tá aqui com a gente, pra quem tá acompanhando o podcast. Se ouvir um barulhinho aí, é ele se divertindo aqui com os fios do microfone, que eu vou acertar na saída. Sempre. Maternidade real, é isso mesmo. Ele é bem-vindo, tá tudo bem. Não tem problema, a gente é mãe, né? A gente entende. Mari, conta um pouquinho pra nós, então. Como que foi aí a chegada da Clarinha? Como que você se preparou? Eu sei que é muito detalhe, mas tenta, assim, lembrar resumir o mais importante, dessa sua primeira experiência, né? Legal. Bom, o parto da Clara, gente, foi o mais surpreendente, né? Porque quando você não tem noção nenhuma do que é o parto, né? Mesmo quando você já tem noção, né? Por ter tido outros partos, já é sempre surpreendente. Agora, quando você nunca viveu nada parecido, eu tava extremamente preparada, né? Poxa, tinha estudado muito, né? Muita teoria, né? Eu vi até a gente cria uma expectativa, Nossa, na minha cabeça eu já tava combinado. Eu acho que enquanto eu pensava e planejava, Deus gargalhava lá em cima, falando... Você não tem controle. Agora eu vou te mostrar quem manda na sua vida, né? E o parto da Clara...
Assim que eu comecei a ter algumas dores de contração, eu já achei que ia nascer. Mas no momento que eu comecei a ter as primeiras contrações até ela ter nascido, foram quase 2 dias, né? Então é uma expectativa muito grande, você pensa em desistir. Eu tinha um sonho muito grande, assim, de ter o parto natural, né? E eu pensava muito, meu Deus, vai ser muito desafiador se eu me frustrar, né? E tiver que fazer uma cesárea. Eu sabia disso, né? Todos os profissionais te preparam para caso isso tenha que acontecer. Mas eu sabia que ia ser frustrante. E realmente não me frustrei. Me frustrei depois, que cada mãe tem sua frustração, né? Me frustrei depois com a amamentação, com tudo que veio depois. Mas o parto normal eu consegui. Porém, o parto da Clarinha, então levou aí quase 2 dias de dor e ansiedade e desejo de desistir em alguns momentos. E aquela dor, aquelas contrações ritmadas já, foram 2 dias. Porque assim, quem não... A gente não acompanhou a Mari no primeiro parto. Isso. Então ela tava com uma outra Só dor. porque eu não conhecia, tá? A gente ainda não era best, assim, né, Mari? Então eu não sei, a gente não sabe exatamente. Já começou com contrações fortes ou era mais aquela fase latente, mais espaçada, Sem que pra uma mãe de primeira viagem, a gente já acha que vai nascer. Vai nascer em casa. Não era aquela contração ritmada que agora a gente sabe, né? Que é a hora que vem e tal. Né? Então, foi surpreendente, assim. Eu achava que era pra nascer, mas não era. Mas já eram contrações bem fortes, né? Ô Mari, e nesse caso você sentiu muita pressão de fora? Porque a gente fala muito isso, né? Às vezes parto muito demorado, família, amigos, assim, por mais… Não por mal, mas as pessoas ficam, né? Principalmente no marido, que é quem passa a informação, né? Para as pessoas. Então passa um pouco essa… E assim, né, Cíntia, não tem nada na vida que você viva com dor e seja coisa boa, além do parto. Então, aquela dor que você sente te dá a impressão de que o bebê também tá sofrendo. É meio que já instintivo da maternidade querer tirar o seu filho de uma dor, de um sofrimento. Mas ele não tá sofrendo. Só que é muito difícil. E a natureza é aquela, né? A natureza você desvincular a dor de uma coisa ruim. Pensar, né? é natural, é normal, é pra tá doendo. Faz parte do processo, né? Você tá urrando. E eu lembro, assim, de querer ir na minha médica várias vezes. Mas quando eu tinha, né? Eu fui 3 vezes durante esses 2 dias, assim, 4 vezes. E aí meu marido falava, meu, você tem certeza que você quer ir? Por quê? Porque quando batia a contração, no meio do caminho eu começava a gritar. E ele ficava com vergonha. E agora que vem aquela dor, eu penso, foda-se! Não é você! Entendeu? Ele falava, meu, você quer ir lá de novo? E a gente tinha que passar por um corredor enorme, né? Era um lugar bem movimentado, assim. E acho que de tanto que ele tinha medo, teve um dia que as pessoas pararam, assim, sabe? Me rodearam, tipo, meu Deus do céu, vai nascer aqui, sabe? E o meu marido super constrangido, mas… demorou bastante, assim, sabe? Demorou bastante. O parto da Clarinha teve, sim, as suas frustrações, porque a gente idealiza o parto perfeito, né? O neném nascendo, ai, que lindo. Parece até que vai tocar uma música de dentro da gente. Mas eu tive que tomar analgesia. E eu lembro que eu era super resistente, sabe? Eu acho que a mãe de primeira viagem, muito interessada no parto natural, ela cria um monte de expectativa a gente idealiza boba. muito. E você romantiza, né? Aquela cena da água, do nascendo, da música tocando. Tanto que eu vejo as minhas fotos de todos os partos. Depois que o neném nasceu, eu nunca fiz uma cara de felicidade. Nossa, meu Deus. Depois eu penso, gente, se eu tiver mais um, eu vou sorrir só pra foto. É que é tanta dor. E depois é um alívio dele ter nascido bem. E nossa, eu não sei. É um mix de sentimentos que em nenhum momento eu tenho uma foto. Ai, que lindo, meu filho chegou. É só tipo, aleluia, saiu essa criança. Né? Então é uma loucura. E da Clarinha eu tive que tomar analgesia e essa analgesia tardou ainda mais o nascimento, né? Daí, exato. E também tive que tomar ocitocina, né? Pra vir mais rápido. Isso. Então demorou bastante ali. Eu lembro de a gente ficar horas, assim, ali com a minha obstetra, esperando. E eu pensava, gente, mas será que é desse jeito mesmo, né? E ainda tem uma cena muito engraçada que meu marido lembra. Ele falava, nossa, Mari, e a hora que você tava com muita dor, assim, sabe? Você virava de costas bem o cuzão pro médico, assim, ó. O médico, o anestesista, assim. Daí eu falei, meu, onde você tava? Que você não foi lá cuidar da minha… Integridade, que você não entrou na frente. Sozinho. Nossa, eu falei, você me viu virando cuzão diversas vezes, conforme você tá me relaxando, sabe? E ele ainda falava assim, aquela periquita sangrando, Mariana do céu. Não, eu pensava, mas que bênção que você é, né? Você só reparou. Não, mas você só olhou. Daí ele falou assim, Mari, mas eles estavam no WhatsApp, então… Era
só mais uma mulher. Era né? só mais De uma parto. periquita ali virada pra ele, Mas sabe? como é instintivo, né? Na hora que a gente tá lá com dor, é uma coisa A que gente mais vai aproxima buscando posições. a gente do estado animal mesmo. Você vai Isso. procurando posição, você esquece onde você tá, quem tá ali. não liga. Você Tem gente entra na partolândia, né? O pessoal fala muito disso da Isso. partolândia e a gente entra mesmo, mergulha. E não tem, ó, a partolândia, eu vou comparar com o orgasmo. Quando você pergunta pra uma mulher assim, você já teve orgasmo? Ela fala, mas como é que é um orgasmo? Eu falo, ó, então provavelmente você não teve. Porque quando você entra num orgasmo, você sabe Exato. como é, né? Ele é mais de sentir do que te explicar. A A partolândia partolândia é a mesma coisa. Tá? É Ela muito instintivo, né? Exato. E- Tanto que no da Clarinha, Fábio, eu não acho que eu entrei nos finalmente da partolândia, porque eu tive analgesia, então eu não senti tão forte aquelas últimas dores. Inibiu um pouco essa... Tanto que a Clarinha teve que sair no fórceps, no parto normal. Saiu no fórceps por vários dias, ela ficou aqui com uma marquinha, marquinha, é. sabe? Existe, né, essa cascata de intervenções. Então, você chegou um momento Isso. que você precisou da analgesia. E a gente sempre explica isso. A analgesia não é que, não quero de jeito nenhum. É que a partir do momento que ela vem, você, às vezes, vai precisar de uma ocitocina para voltar a ritmar as contrações, para o bebê, né, nascer, continuar, retomar ali o trabalho de parto. Ajudar no puxo, que é uma coisa instintiva, mas a analgesia, às vezes, Pode atrapalha. atrapalhar. E no expulsivo ali, eles vão ver a saúde do bebê. Então, ficou ali, tá ali, não sai, não vem. Começou uma a dar oscilação de sinais, coração. é. o que a Coraçãozinho médica já não tá mais precisou naquele fazer. acelero. Fez, né? E é bem isso. E eu acho que essa é a importância de você encontrar profissionais que você confie. Porque não tem como você falar, não quero que você tire no fórceps. Ai, não, eu não quero que… Vai deixar ali, Não, tá você lá. entrega na mão do profissional que você confiou, né? E eu sei que não é o intuito de vocês fazer propaganda de doula, mas eu preciso dizer que se eu não tivesse tido doula nos meus 4 partos, certamente eu teria desistido na maioria deles. Porque uma pessoa que te explica que aquilo ali é comum, sabe? Uma pessoa que vai é como se você tivesse cego num tiroteio, mas alguém te dá a mão, ó, me emociono, gente, falar de vocês. Mas alguém te dá a mão e fala, esse é o caminho mesmo, ó, abaixa que vem um tiro agora, levanta que vem uma porrada aqui do lado, mas vem vindo. É alguém que assim, vocês foram sempre pessoas que foram me guiando nessa escuridão. É a informação, né? A informação. Porque, mais uma vez, a dor, a extrema dor, não te parece normal. Não te parece que aquilo é pra ser daquele jeito. Mas você precisa de alguém pra te falar. É assim mesmo, fica tranquila. E da Clarinha pro Chico, o que você achou que mudou? Absolutamente tudo, né? Como que Tudo. você tava, assim, na expectativa dele chegar? Você consegue lembrar? Eu lembro que eu pensei, bom, então agora eu estou preparada. A ansiedade começa quando bate 38 semanas. Que você pensa, tô pronta a qualquer momento. Nossa, Sim. agora eu tô pronta. E eu tive todos os meus com 41 semanas. Então eu fiquei quase mais um mês esperando. Achando Pronto, é que hoje, é todo hoje, dia, é hoje. aham. Não é. Então isso né? Até eu lembrei agora, eu preciso compartilhar mais sobre o quanto as crianças chegam com mais de 40 semanas. E aí essa expectativa ali já começa a ficar tão alta que eu acho que deve ter mães que desistem do parto normal antes de bater 40 semanas. Sim, né? é muito comum. Porque ali a adrenalina bate de um jeito, e é isso que você falou, as pessoas começam a perguntar, né? E aí vem aquelas perguntas bem sem noção, não por maldade, mas você não tem medo? Nossa, mas não era pra ter nascido? Nossa, o neném de uma amiga minha, olha, que engoliu o mecônico. Então isso Só é muito história difícil. trágica que ao invés de motivar, a gente fala para gestantes que estão nessa fase 39, 40, sai de grupo de WhatsApp de Isso. família, aquela amiga que te bota pilha, você dá uma silenciada, Isso. aquele lugar que você Duvidando, sabe que as pessoas vão… Não, você tem que se cercar de pessoas que vão Isso. falar assim, olha, vai dar tudo certo. Isso aí, segue o seu confia, coração, isso. sabe? Sabia que isso é bíblico, né? Jesus fala para que a gente siga o nosso instinto e o nosso coração. Mas quando você é um marinheiro de primeira viagem, em especial, ó, tô arrepiada, você acaba dando muito crédito para a opinião alheia. E tem uma coisa muito triste de se falar. Muitas vezes, o parto ele é colocado tão como um triunfo, um troféu. Amigas que desejavam um parto normal e não conseguiram, são aquelas que vão te pilhar pra você desistir. Sim. É quase que inconsciente, É sabe? triste, a pessoa né? gosta até É. de você, mas
quando você ficou com aquele sentimento de, poxa, eu não consegui, sabe? Às vezes você inconscientemente deseja que os outros também não consigam. Então, além de tudo isso que o parto traz, ele traz toda essa questão da vaidade. Sabe? Sim. Ele traz toda essa questão do empoderamento, do eu consegui, sabe? E não tá no seu controle. E não tá é no isso seu que a controle. gente bate muito, e que não, né? não é um prêmio, né? Não é uma coisa, uma vai ser mais mãe do que a outra, porque conseguiu ou não. A gente nem fala muito nesse conseguir, mas é que não tem outra palavra pra gente Exato. usar. Mas, né, que chegou ao parto via vaginal, vamos dizer assim. Isso. Por exemplo, eu acompanhei aí partos que foram indo... Vocês acompanharam, né? Mas o bebê tá, como é que fala? Deflexionado? Como é que é? É a posiçãozinha cabecinha do defletido. pescoço. Defletido. Esse parto não vai acontecer, né? Ou se acontecer, vai ser um sofrimento, vai demorar mais tanto tempo, enfim. Né? Então, são assim, situações que a gente não controla. E como que uma mãe, você pode falar que a mãe conseguiu ou não? Poxa, o bebê estava numa posição em que, né? Às vezes era mais saudável fazer a cesárea. Então, toda essa questão de ego materno, né? Depois que a gente vira mãe, poxa, algumas coisas são competitivas, assim, muito, muito triste, né? E aí, eu acho que isso é uma coisa que vai pilhando. Mas aí eu me preparei, né? Ô Mari, deixa eu só te perguntar. E você imaginou, em algum momento, que o parto do Chico seria tão diferente assim do da Clara? Imagina, porque... Qual que era a sua expectativa, assim, pro parto dele? Considerando que o dela foi super longo. Exato. No da Clara, eu achei que ia ser um parto rapidinho. Aí, foi um parto extremamente longo. Quase desisti várias vezes. Teve todas as intervenções que eu pensava que eu não gostaria de ter tido, né? Como a ocitocina, Analgesia, o fórceps, né? Então, teve de tudo, né? Foi completo. Valeu o que eu paguei foi completo. Então, eu tinha essa expectativa, né? Qual é a nossa expectativa? A nossa última vivência. E aí, todo mundo também dizia, você vai ver, o segundo vem bem mais rápido. Nossa, daí eu fiquei super preparada, né? Que veio com 41 semanas também. Só que quando veio, o que eu fiz? Começaram as contrações, eu fui pra banheira da minha casa. Né? Na banheira de água quente e tal, como eu tinha ido, né? Na época da Clarinha e tal. Falei, pra aliviar as dores na fase inicial. A água quente é maravilhosa, então você se fez isso que eu vou fazer. Certo. E ainda o meu marido teve que me deixar sozinha em casa pra levar a Clarinha pra minha mãe. Nossa. Então eu passei um tempo ali, antes da Dola chegar também, que eu tava sozinha. Só que a banheira tava super confortável, gente. Tava uma delícia, nossa senhora. Então. Encontrou seu cantinho do parto. Exato, encontrei. Falei, vai ser maravilhoso e tal, tô de boa. As dores começaram a ficar mais fortes. Daí o Thiago chegou, a Dola chegou. Daí ela, então, vamos pro hospital. Eu, não, gente, espera, acho que tá de boa ainda e tal. Mas, na verdade, a dor já tava tão grande que eu não conseguia me ver saindo daquela banheira. Eu pensava, eu não tenho capacidade, nesse nível que essa dor chegou aqui nessa banheira, de sair daqui, pegar um elevador. Tanto que, a hora que a doula falou, nós vamos agora pra esse hospital, você já tá no final. Falei, meu Deus do céu. A hora que eu saí com o vestido. E o elevador? Ergui. Não, o elevador parecia que tinha 800 andares, né? Nunca chegava. E a hora que tava descendo, um casal tentou entrar, falou, boa noite. Eu falei, sai daqui! Fiquei assustada. Menina, eu ergui o pé, pra dar uma pesada nela. Coitada, era uma senhora. Então, assim, é isso mesmo. Aí sim eu entrei na Partolândia. E aí no carro, eu fui no banco de trás, porque a doula, eu já tinha percebido os olhares dela e do Thiago, e eles estavam achando que ia nascer no carro. Né? Porque evoluiu muito rápido, né? Entrou naquele ritmo, né? Que no da Clara nem chegou a entrar. Muito rápido. A mulher muda a vocalização, o jeito de… Então, a gente consegue realmente ver que, já mudou a fase. Mudou. E aí, eu lembro que a doula, na época, ela falava assim, não tenta segurar. Porque no carro, eu lembro de tentar segurar. Ela falou, não tenta segurar, que se nascer aqui, tá tudo bem. Eu pensava, meu Deus do céu. Eu tinha um HB20 e eu tava naquela garupa do HB20. Meu Deus. Né? E eu vi ela meio que se organizando ali pra como que ela ia pegar o neném. Jesus Cristo. E o meu marido assim, por que você demorou pra sair daquela banheira? Eu pensava, vou dar um murro na sua boca. Ele brigando comigo que eu tinha demorado pra sair da banheira. Ela, calma. Mas sabe que, falando
falando nisso, eu já conversei com algumas gestantes que tiveram 2 filhos. E aí elas falam… Porque assim, é muito perfeito, porque a gente lembra que é uma dor muito forte, mas a gente esquece o nível exato da dor. Você não consegue. E aí você sempre fica em casa, porque você fica pensando que aquela dor vai aumentar, né? Você fala assim, não… Eu lembro que era pior eu lembro que era muito forte, eu lembro que era… E aí vai ficando, porque a gente espera sempre o mais. Porque a gente lembra que era muito forte, mas não lembra o quanto que era. E aí acaba deixando pra ir muito no final, justamente por isso. Porque eu lembro também de ter medo de chegar muito cedo no hospital e desistir, assim, se demorasse muito. Eu lembro de ter ficado muito tempo no hospital. Ou ficar dias, igual você ficou no primeiro. Exatamente, sabe? E aí eu lembro do meu marido muito bravo comigo. Eu pensava, eu vou matar esse homem depois que essa criança nascer. Me dando bronca aqui por conta, né? Enfim, mas ela falava, não segura. Mas eu pensava, não, eu queria que nascesse no hospital. Mas não tinha como controlar. Não dá pra segurar, né? Não tinha. Eu lembro de ter feito cocô no carro, né? Ou seja, tava ali mesmo, a cabecinha tava descendo. Até a hora que eu fiz cocô, eu pensei, nasceu! É o neném? Não, é só um Ela, cocô. não, só fez um cocôzinho, tá tudo certo, pode fazer. Eu lembro depois que nasceu, né? eu fui lá no carro, porque eu pensei, Tiago, o cocô ficou no carro, meu Deus, o carro fechado no sol. Vende o carro, Nossa, não dá pra voltar mais. Não conta o que aconteceu, não conta o passado dele. Fala que foi a Clarinha. Ficou uma fralda. Ficou uma fralda, isso. E daí, eu lembro que a hora que a gente saiu, assim, a médica tava correndo no hospital. Ela tava com um pé sim e um pé não de calçado e colocando o jaleco na minha frente. Se paramentando, né? Só que eu já tava com tanta dor, eu vejo ela como um vulto, assim. Mas eu tenho essa lembrança, assim, uma lembrança maravilhosa. E eu lembro das pessoas já estarem com tudo pronto. Com tudo pronto, com a cadeira de roda ali e tal. Mas se fosse um filme, era mudo, sabe? Eu vi as pessoas assim, ó, falando comigo, mas só mexendo a boca. E aquela dor, e eu já não conseguia sentar na cadeira de roda direito, porque já tava ali. Bem embaixo. E a médica correndo, e eu entrando. Vucu, meu marido mais desesperado, parecia que era um neném que ia nascer dele, sabe? Meu marido, coitado. Como ele não tem… Se a gente já não tem poder nenhum, marido então, nossa. Gente, Nossa nessa Senhora. hora. E pai e mãe ligando pra ele já quase mandando todo mundo, merda, quando nasceu o aviso. E aí a gente entrou. Quando a gente entrou já, eu sentei. A médica sentou e ela falou, pode fazer força. A hora que ela falou, pode fazer força, a cabecinha dele escorregou. Já saiu. Foi maravilhoso. Eu lembro que você postou, eu já te seguia na época, o bilhete do estacionamento, da entrada pra hora, foram 15 minutos. 15 minutos. Da hora que você da hora entrou, que a gente pegou o bilhete, na catraca de entrar no estacionamento, pro registro de nascimento, são 14 minutos. E ele nasceu empelicado. E ele nasceu empelicado. Ai, gente, só tô me arrepiando nesse podcast hoje. Ele nasceu empelicado, né? Pra quem não sabe, nasceu dentro da bolsa. Então a gente olhou ele dentro da bolsa e na sequência ele já não deu tempo de fazer uma foto, já rompeu. Ai, que Mas eu lembro de toda a equipe, assim, de saúde vir ver, nossa, empelicado e tal. Da hora que eu olhei, assim, pensei, nossa, o que é isso, gente? Eu imaginei até uma coisa de pelúcia, não sabia o que era empelicado. Tem um problema. Falei, nossa, nasceu um ursinho de pelúcia. E aí, foi maravilhoso e é muito curioso o quanto o gênio do Chico, né, que é esse meu segundo filho, é acelerado e tal. Então a gente brinca, Chico, você nasceu do jeito ele condiz com o pai. Você começou chegando do jeito que você ia ser, sabe? Ai, que lindo. Então, assim, o parto do Chico é o parto sonhado por toda mãe. Comecei a sentir dor, fui pra banheira, corri, tenho história pra contar, nasceu. Ficou pouco tempo no hospital, nasceu lá, mas rápido. Né? Já que a gente não vai citar nomes de ninguém, vou contar mais uma curiosidade aqui. Tá, conta. Uma vez eu tive que ir com a minha filha pra um hospital, né, a Clarinha, porque o nosso pediatra tava viajando. E aí tinha uma médica que me atendeu, de uma forma que eu não gostei, não foi legal. Aí ela deu um antibiótico que não resolveu, sabe? Daí depois eu tive que ir pro meu médico depois que ele voltou. E aí ela me deu. Aí ele falou, não, olha, não é esse antibiótico. Meu Deus, garrei um ranço daquela médica, garrei um ranço. Gente… E quando… No parto do Chico, quem tava? Foi ela, porque nem deu tempo do meu médico chegar. A hora que eu Thiago olhando, falando, Senhor, perdoe tudo que eu pensei dela, tudo que eu pensei, Deus abençoe essa moça. Mas tem a cara do meu marido olhando, falando, você eu conheço. É você. Meu Deus, aquela médica que a gente não gosta.
Se ela estiver escutando, ela vai saber que ela é. Doutora, eu só te amo, tá? Tá tudo bem, passou. Eu era mãe de primeira viagem. E esse foi demais, o nascimento do né? Chico. E aí você ficou grudadinha com ele. Também a mesma sensação Tudo. de tipo, meu Deus. Ou foi diferente a absorção daquele momento, você lembra? Ai, Por ter sido tão rápido. Que tem Eu não mulher lembro. que fala que às vezes que é tão rápido que ela não tem nem o tempo de elaborar aquilo. Tipo, já? O que aconteceu? Nasceu? nossa, e agora, né? É. Mas Gente, você não- eu não Algumas horas, lembro. né, pra- É, pra você assimilar. Mas eu não consigo lembrar. O que eu lembro é que a gente pediu McDonald's depois. Porque era meia-noite, assim, a hora que ele Fome, nasceu. deu sei lá, alguma fome, coisa só assim. deu fome, né? É, e aí a gente pediu um McDonald's. E eu lembro que eu postei na época e as pessoas ficaram impressionadas. Meu Deus, pode comer um McDonald's depois de um parto? Eu falei, olha, era o que tinha pra eu comer. Tava aberto nesse horário. Não era o que tava aberto. Ai, demais. Foi muito legal. E aí, descobrimos a terceira gravidez. Quanto A tempo gravidez. o Chico tinha quando você engravidou do Joca? Ó, a Clarinha tinha 6 meses quando eu engravidei do Chico. O Chico tinha eles têm 2 anos de diferença, então 1 ano e 3 meses quando eu engravidei do Joca. Deu ano e um 3. intervalinho um pouquinho Maior, né? Mas já ainda deu pra aprender a assim- andar. Ele já andava, não falava, mas já andava. E você já tinha também uma outra visibilidade, né, Mari? Na gravidez do Joca, já. Sim, exato. Você já tinha rodado com turnê de bafafá. Você sentiu muito essa pressão em cima da sua gestação? Ai, claro, muito legal, Fábio, você citar isso. É assim, ó, eu gosto muito do meu trabalho, em especial, que é o meu show, que é o Bafafá da Mari, né? Que é um show de comédia pra mulheres. Imperdível, eu já fui várias vezes. Gente, também, se já um fui. dia eu esquecer o roteiro, a Cíntia foi, sei lá, umas 5 vezes, né, Cíntia? Acho que umas 4. É. Eu fui Então, 3. a Fábio recentemente foi mais uma vez. Então, é um show em que eu me movimento muito, eu desço e subo do palco. E isso é uma outra coisa. Existe uma pressão muito grande que parece que a grávida não pode fazer nada. É claro que existem gestações de mais risco e tal, mas a minha obstetra, ela sempre fala, olha, Mari, o seu útero, ele foi feito pra você. Deus te premiou, porque eu sempre trabalhei Não, você até foi os feito pra ficar últimos grávida. dias. Nunca né? vi. Foi muito engraçado lembrar, né, disposição. Fábio? Pensar que eu levei mais de 1 ano pra engravidar, né? Porque às vezes quem tá ouvindo o relato pensa, ai meu Deus do céu, como ela conseguiu ter 4 filhos. Vale lembrar que do primeiro filho eu demorei mais de 1 ano pra conseguir você foi engravidar. tentante real, oficial. Nossa, sofrendo, achando que eu ia ter que ressignificar talvez um dia o meu sonho, porque eu sempre quis muitos filhos, mas isso não acontecia. E 1 ano, pra quem tá olhando de fora, não parece tanto, mas pra quem tá 12 meses, né, Não, cada transando no mês, dia fértil, cada mês você é uma só loucura. vê grávida, você se irrita com pessoas que falam, ai, nossa, eu não acredito, que merda, engravidei. Putz, isso te ofende, te machuca, sabe? Todo mundo engravida, menos você. Até quem não pode engravidar. Não quem tem não quer, não tem condição. E na rua você só vê grávida, né? Então essa é uma fase de muito desespero, assim. Mas eu acho que a Clarinha, ela veio no momento até para as tentantes. Ela desentupiu algo que estava ali no meio do caminho. E eu digo sempre que se eu tivesse engravidado da Clarinha, quando eu quis engravidar, eu não seria a Mari Bernini hoje influenciadora. Tudo tem sua hora, Olha, né? se tem uma coisa… Ai, vou chorar, gente. A gravidez dá uma humildade pra gente, Meu né? Deus. Olha, sabe aquelas coisas que você passa e no momento você não entende? Tem coisas que você nunca vai entender. Mas eu ter demorado para engravidar da Clara, foi muito claro, assim, o cuidado de Deus comigo. Eu estaria trabalhando ainda no mesmo emprego, onde eu trabalhava 12 horas por dia, em horário comercial, muitas vezes no fim de semana. E eu certamente teria desistido de ter tido 4 filhos. Talvez eu parasse na Clarinha, pelo ritmo de vida que eu vivia. E eu tinha esse sonho de viver uma maternidade intensa, muitos filhos, né? Isso requer uma flexibilidade, uma disposição, né? Se você quer ser uma mãe muito presente. Então, se tem algo que eu vejo a mão de Deus na minha vida, foi Ele não me a permitindo espera. engravidar. Porque quando eu engravidei, eu estava em outro momento profissional, já mais insatisfeita com outras coisas. E tive a energia de, depois dela nascer, pedir demissão. De um salário alto, de uma posição extremamente valorizada, É sabe? uma segurança pra Exato. um mundo Então, novo, né? eu não faria isso
um ano antes, né? Então, eu percebo a mão de Deus na minha vida, principalmente no momento em que eu consigo engravidar, o que serve aí, talvez, de acolhimento para tantas mães, tantas mulheres que são tentantes, isso é né? muito importante. É isso. E aí, voltando na gravidez do Joca, que daí você tinha essa visibilidade maior. Recebia muito palpite no final, o pessoal queria saber do parto, queria saber, enfim, te julgava, te questionava pela sua performance no bafafá, como que foi? Sim, existe uma pressão muito grande, assim, das pessoas. Meu Deus, mas você tá barriguda, você pode dançar, assim, no palco, você pode pular. E cada um é de um jeito, né? Como eu comentei, a minha obstetra fala, olha, Mari, eu acho que o seu útero foi feito pra você, porque ele não é um útero que se irrita fácil. Mas sempre as pessoas julgam baseadas em outros relatos ou na própria experiência, né? Então, pra mim, aquilo era muito saudável. Em todos as minhas gestações, eu trabalhei até praticamente o último dia. E era isso que não me fazia desistir do parto normal. Porque eu pensava sempre que se eu parasse pra ficar em casa esperando a hora, meu Deus, daí é uma angústia daquele ócio, né? Só ficar imaginando, será que é isso? E agora? E considerando que os seus nascem depois de 40 semanas. Considerando que faz um elefante, né? Então, pra mim, era muito bom. E as pessoas vão sempre palpitar. O mais legal é que depois de alguns partos, depois de alguns filhos, você vai ficando mais experiente. Mais calejada. Mais calejada. Você já sabe que a pessoa vai opinar, né? Então, eu já falava assim, esse já é o meu segundo, né? Eu gosto quando alguém opina, eu falo, esse é meu quarto filho. Tipo assim, se você não tem 4, você não fala comigo, na verdade. Né? Você já começa a entender que pra você ser feliz, você não vai mais ficar ouvindo, né? Olha, porque eu Ou querendo agradar, assim. querendo justificar tudo, né? A melhor coisa que eu fiz para os meus puerpérios foi eu ter me posicionado dizendo, por favor, não me visitem. Até que meu bebê faça no mínimo 3 meses. E eu te convido pra você vir. Por quê? Te sinalizo. Exato. O que acontece é que por muito tempo foi educado visitar. Deus Mas me livre. isso era na época, talvez, Fábio, que as pessoas iam visitar pra cuidar. Pra mãe poder ir tomar um banho, sabe? Sim. E não te visitar no Pra você momento em que servir. você tá tentando amamentar, né? Que às vezes ali você tá sangrando ou cheia de gases. Ou você acabou de ter uma treta com seu marido, porque a gente fica muito nervosa. Então, você tá numa situação super vulnerável. Aí, se o neném chora, a visita fica, mas o que que é? Será? Nossa! fome. Ou Já então a deu visita bem? chega e fala, deixa que eu acalmo. Se você quer a mãe Para, tá minha lá e não filha. acalmou, Não que é. dirá outra pessoa que não... Então, assim, o que eu aprendi muito Sim. depois do segundo foi me posicionar. E esse é um conselho que eu gostaria muito de dar pra todas as mães. Não tem nada que seja feio você falar se você é a mãe do bebê, sabe? E tá sentindo E tá aquilo no seu coração. Tanto que eu fiz um vídeo sobre não visite o bebê e ele foi compartilhado mais de 100 mil vezes. Pra você ver o quanto isso é Utilidade forte. pública, né? E Quantas por que mulheres que as têm vontade de pessoas falar isso? compartilharam? Às vezes, tipo assim, ela não quer falar, mas deixa eu repostar isso aqui na minha página. Vai que ela entende, né? Não Vai que é? as pessoas entendem. Eu lembro quando a Sabrina Sato falou, quando ela teve neném e tal, ela comentou, olha, gente, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Olha, mas eu não gostaria que visitasse, se você for pegar meu neném, lave a mão, né? As pessoas, ai, nossa, olha que chata, Sabrina. Eu pensei, ela tá certíssima. Tá no direito A mãe dela. precisa se posicionar e o marido precisa estar do lado dessa mãe, sabe? Porque é um estado muito vulnerável. A visita muitas vezes espera que você passe um café pra ela, sabe? Sirva uma torta. Sirva uma torta. Esteja em condições. Fica pra janta, sabe? Então, E às vezes é naquele momento que o bebê dormiu, que daí você quer aproveitar pra dar uma pra descansadinha descansar também. ou até pra lavar uma roupa, Sim. sabe? E é muito Ou até pra indelicado. ficar em paz um pouquinho, em silêncio, paz, né? chorar. É o momento que você quer chorar. E aí você tem que estar ali sorrindo, fazendo sala. Nossa. Então, sim, a cada filho eu fui evoluindo e o que eu mais aprendi é me posicionar. Tá? Quando a pessoa me dá uma dica, esperar que eu faça. Uma amiga sempre falava, ai, põe banana se seu peito tá rachado e tal. Cara, às vezes uma coisa funcionou pra você, Não vai funcionar pra pra outra. E aí o problema é que a pessoa coloca aquilo Como se fosse uma verdade, né? e aí você tem mais uma frustração, porque funcionou pra ela, não significa que vai funcionar pra você, né? E muito do que a gente carrega, histórico, são ditos populares, de épocas em que você não tinha pomada específica, que você não tinha talvez tanto conhecimento. Exato, Não é? não. E daí, por exemplo,
quando você tava no finalmente de novo do Joca. Do Joca, o terceiro. Foi com 40 semanas e alguns dias também? Você passou por esse processo de angústia ou já foi mais tranquilo? Sempre haverá angústia. Se eu tiver mais 4 Você imaginou filhos… algum momento que ele viria antes? Vai que… Eu sempre imagino. Eu tenho convicção absoluta. Falo, não. Imagina, amiga, um quarto filho. Depois de, né, 3 partos… É o terceiro. O Joca Ah, eu tô no terceiro. Não, e assim, Eu me isso confundo. prova que o tanto que você se movimentou não influenciou nada. Em nada. Né? Né? Ó, Assim, se eu tivesse repousado na 750, né? Bem isso. Esqueci. Ai, gente, eu adoro ter 4 filhos, que eu sempre ponho a culpa nas crianças quando eu tô falando e esqueço. Não, o que eu ia perguntar é que ele também veio de 41 semanas. Isso, também veio. E eu também Ah, e criei a sabe o que eu expectativa lembrei? de que viria antes. Eu lembrei do Joca, que você teve uma noite de alarme falso. E do José também. Aham. Então você já era uma mãe de terceira e quarta viagem. E você teve a certeza um dia que era trabalho de parto. Eu fui. Era falei, meia-noite, você Mari, foi em casa. Fiquei um tempo lá, tem foto da sua mãe comigo, a gente Aham. sentada no chão do apartamento ainda. Você fez uma massagem no meu pé, eu lembro exatamente. Eu falei, Mari, não é parto, amor. Não é hoje. Precisei falar pra uma mãe de 2 que Eu não sei. era a hora. Olha como é cada… E no quarto filho aconteceu a mesma A coisa, mesma lembra? Mas será coisa. que pela experiência com o Chico, ela É. não ficou com isso? Porque tem aquela história, né? O segundo nasce mais rápido. Daí o segundo nasceu em 15 minutos, você fala, meu pensa o quê? Deus. O terceiro Até o meu eu vou… marido me pressionava, Ele tava né? bem preocupado. É. Sabe, É. eu não quero que nasça em casa. Porque ele, depois da experiência do Chico, ele, né… E mais uma vez, as pessoas falavam… Nossa, se o Chico nasceu assim, o terceiro vai nascer em casa. E daí o Tudo que terceiro ele não veio queria. E era alarme falso e demorou um monte o parto. Então não teve nada a ver com o parto. Ela do falava Chico. assim, Fábio, esse foi o primeiro parto natural que eu vivi do começo ao fim. Ao Agora fim. eu sei o que é parto. Exato. É porque não teve analgesia, né? Não Também. teve analgesia. Do Chico também não teve, mas não teve nada no do Chico. Só Sim, teve, teve- né, velocidade express. E o do Joca foram aquelas dores de parto. Então foi pra sala e vira numa posição, vira outra. Eu tive que colocar até oxigênio, né, Sim. Fábio? Foi bem… Pra ajudar você e o neném. o no neném, expulsivo. porque, né, eu tava ficando já mais fraca e tal. E demoraram algumas horas. Acho que foi um parto mais tradicional. É, foi vamos dizer assim, Mas- não foi demorado. Foi o Mas o que passou por leva. todas as etapas. Passou por no todas as tempo. etapas. isso. É, e não teve… Teve ocitocina? Não teve Não teve ocitocina, ocitocina, não teve analgesia. laceração, não teve analgesia. É. Eu lembro que o momento você começou a querer desistir. Não sei se você Isso. lembra. Eu lembro exatamente. Você me fala, eu falava assim, não. Aí você falava, você não vai mais falar não. Agora você vai falar sim. Eu obedeci. Sim, vem. Sim. É bem isso. É bem, eu lembro assim. Então, Você lembra o que você falou pra ele quando ele nasceu? Pro Joca? não, o que eu falei, Você falou, Fábio? filho, você tem 2 irmãos na sua casa te Ai, esperando. é verdade. Você vai conhecer seus irmãos. E aí você chorava. E o Thiago chorava. Olha, Eu achei tão Fábio. bonito. Você quis falar dos dois. Dois Olha como a irmãos. mãe é, né? Olha como você a mãe quis é. falar dos 2 que estavam lá esperando. Olha, você chegou, mas deixa eu te avisar, tá? já tem 2 na frente. Já tem lá. E olha, Fábio, uma coisa que eu percebo muito, assim… Até uma amiga que, né, nossa conhecida Ágina, né, psiquiatra, ela recentemente ganhou bebê. E a gente tava compartilhando, eu penso, ela também da área de saúde e tal. E a gente tem, de forma muito comum, esse sentimento de estar traindo o outro filho quando um nasce, né? Parece que quando você tá ali, dando atenção plena para aquele filho que nasceu… É como se você tivesse… quase que negando o outro. É uma E aí culpa, né? entra um novo sentimento num segundo filho, que é, meu Deus do céu, eu tenho que me dividir entre os 2, né? E uma coisa que acontece quando você é mãe de mais de um filho, você vai dividir sua atenção em alguns momentos e vai ter filho que às vezes vai te demandar mais por algum tempo. Quando o neném fica mais doentinho, né? Vão ter fases que você vai ser mais mãe de um e o outro vai ficar de ladinho e vice-versa. Então, mais um sentimento pra gente administrar. E a gente fala muito que o parto é uma entrega, mas eu acho que do segundo filho a gente se entrega, mas fica um pouquinho ali. Porque eu percebo, assim, nos partos que sempre a mãe tá assim pro marido. Fulano dormiu? A avó mandou notícia? Não sei o que, não sei o quê. Ele tá onde? Buscou na escola? Por mais que a gente tá ali na partolândia, Não é? o filho que tá em casa não vai desligar nunca. Não vai desligar. A mãe nunca desliga, né? É Globo News, né? Nunca desliga.
E aí, quando a gente pensa que você não vai ter mais filho… Parabeniza por ter 3. Fiz até uma música, né? Tem uma música que fala, e pra completar a nossa família, o Joaquim chegou. Tem que fazer outra versão. Vamos fazer outra versão. José. Ele foi planejado ou foi mais sustão? Foi. Na verdade, a gente tá na mesma situação que a gente tá hoje, assim. Eu não sabia dizer, eu quero um quarto filho. É difícil você afirmar isso, né? Eu quero ter o quarto filho. Quase insano, né? Mas a gente eu queria mais que meu marido e tal. E a gente pratica o coito interrompido, né? Que pra quem pratica, eu sou um excelente exemplo. São 4 filhos aí praticando o coito interrompido. Uma técnica infalível. Uma técnica para engravidar. Então, se você não quer mais de 4, tá? 4 eu garanto que sai. Então… Eu lembro que eu queria, ele não, porque ele é um pai muito participativo, ele acorda à noite. Aliás, quando as pessoas falam, você é muito corajosa, eu falo, não, na verdade, eu tenho um cara que faz 50% do tempo comigo, assim, a gente divide igual para igual. E eu nunca consegui amamentar. Né? Esse foi… Toda mãe vai ter a sua frustração. Eu consegui parto normal, foi maravilhoso. Que bom, amiga, mas alguma coisinha vai vir. Não, mas eu também consegui amamentar, eu sou uma vaca leiteira. Parabéns, amiga. Fica tranquila que seu filho vai ter uma alergia, uma cólica, né? Então a gente tem que cuidar. Não é Deus, credo, mas… Não, talvez Deus permita, amiga. Gente, é humildade. Não vai ser tudo perfeito. Não adianta, não existe isso. Não, às vezes a mãe vai ter a surpresa da prematuridade, né? Às vezes vai ter a surpresa, sei lá, de vir com um lábiozinho aberto, uma coisa que você não viu no ultrassom. Uma intercorrência, né? Como eu tive no meu quarto filho. Que aí foi o parto mais assustador. Que eu lembro de depois dele ter falado, eu nunca mais quero engravidar. Aliás, eu quero comentar que eu acho lindo mulher grávida, mas que às vezes eu penso, nossa, coitada. Porque embora eu tenha ficado grávida 4 vezes, não descarte mais uma possibilidade, eu não gosto de estar grávida. Pode falar isso no podcast? Claro, deve. Claro. Eu admiro muito as mulheres que amam estar grávida, mas eu passo muito mal, sabe? Eu me sinto horrorosa, eu perco a identidade. Então, assim, quando eu vou na fisioterapia, a Fábio fala, você tá linda. Eu penso, ai, tá bom, obrigada. Mas eu não me sinto linda, que a gente grávida. acha E é muito legal você falar isso, porque às vezes as pessoas te assistem, né, e te acompanham e vê você na gestação super ativa, isso e aquilo, e acha que, né… É um mar de Por mais que você fale muito sobre a realidade, mas a pessoa olhando de fora pensa, nossa, a Mari tira de letra. Não né? Imagina, mas primeiro a gravidez é uma coisa que foi me deixando acima do peso, eu não reconhecia mais o meu corpo, as minhas roupas eu já não sabia mais o que eu usava, porque eu só usava o que me servia. E você ficou quase 4, 5 anos nesse mesmo looping, né? Engordando, emagrecendo. Hora que você engordando de novo. É isso mesmo. Então… E de algumas eu já nem emagreci, daí eu pensava, vou engravidar de novo. Vai de novo. Já vai no embalo. Pois eu vejo que eu faço, né? Então eu gosto, assim, na verdade, de falar sobre isso, porque eu amo meus filhos, eu amo ser mãe, mas a gravidez não é uma coisa que eu me sinto plena. Eu faço umas fotos saudade, e tal. né? Não sinto saudades. Não sinto saudades da gravidez, né? E o que você lembra do José, que é o mais fresquinho aí? Do dia, como Bom, que do José, foi? eu lembro só que você perguntou se ele foi programado. Foi um golpe no meu marido, tá? Tem um filme, Sexy Life. Acho que é uma série. Que ela mandou você assistir? Sim, Pra pimentar o casamento. Olha aí, safada, Cíntia. Você engravidou assim no segundo filho, né? Daí mandou pra mim. Mas a gente comentou sobre a série na aula, lembra? Isso, é verdade. E aí começou a assistir, depois ela vem com o vídeo, tô grávida. Você lembra do vídeo que você gravou? Da gente? Falando culpa sua, assim, tinha uma coisa assim? Não, você falou assim, tô grávida. E aí a gente não acreditava. É verdade! Aí a gente falou assim, não, Vocês ficaram, vai. fala sério, né? Mari. Não, eu falei que achei, ela tá pegando uma peça, Não, imagina. depois vocês ficaram até constrangidas. Tipo, não, nós queremos te parabenizar, mas é que a gente achou que era zoeira. A gente tá aqui com você, né? Mas olha… Quanto mais, melhor. Não é? Aqui, quanto mais grávida, né, gente? Cliente fiel, tem uma carteirinha, gente, da Revitali do Prazer Grávida, né? Que eu já tô quase preenchendo todos os selinhos pra ganhar. Na quinta, você vai ganhar uma de bônus. Não é? Não pode ser, se eu tiver o quinto, já não é o bônus.
É bem isso. Então, eu lembro que meu marido não queria. Pode contar detalhes sórdidos? O pessoal gosta, hein? Vai dar Não, audiência. e aí, deixa eu só fazer um outro comentário. Comenta. Sabe por que eu, na hora que você falou, eu realmente não acreditei? Porque um dia antes ele tava no Pilates e eu tava atendendo umas gestantes e alguém perguntou. Ele falou, não, imagina. Não foi um dia antes, foi tipo uns dias antes. Não, a gente não, acabou por aí. O terceiro, nossa, não, dá muito trabalho, não sei o quê. Então ele falou com uma convicção de que não. Aí depois de um tempo você me fala, tá grávida? Eu falei, Ou Você seja, falou, mas é do foi seu marido? igual. Porque seu marido não queria. até então ele tava aí falando que não queria. É bem isso, mas ele... E até hoje eu falo, amor, vamos fazer vasectomia? Ele, ai, tenho medo de me arrepender e tal. Falei, então vamos ter mais um? Não, mas eu também tô muito cansado. O meu marido também não sabe se ele quer ou não, né? Eu acho que neste dia que estamos gravando esse podcast, nós estamos mais pro não do que pro sim. Até porque o José dormiu super mal, eu tô muito cansada, né? Mas, enfim. E aí, eu lembro que você me indicou essa série. Gente, detalhes só de agora no podcast. Como que é o nome do podcast? Prazer grávida. Prazer Relatos de grávida, parto. relatos quentes. Bota uma música aí depois no fundo, sabe? Sex appeal, assim. E eu lembro que eu sempre tentava dar um nó no meu marido, assim. Porque a gente fazia o coito interrompido, né? Que a gente chama vulgarmente de ré no foguete na hora da explosão, né? E aí eu falava, não, deixa. Não adiantava, ele saía correndo na hora. Aí o dia que eu assisti essa série, o negócio começou a pegar fogo na sala. Minha filha, e eu mudei a posição. Casado transa só na mesma posição, né, gente? Eu mudei a posição. Eu lembro que ele estava sentadinho. Daí eu falei, vou sentar em cima dele, ele não vai ter como sair. Gente, foi assim que eu engravidei do quarto filho. Ele sentado, eu falei, mamãe, Agora não tem pra onde sair. agora, upa, cavalinho. Ele sai. Eu travei bem a perninha ali. Eu sabia que eu tava no dia fértil. Daí eu fingi bem bobeira, assim, mas também eu não tava convicta de que meu plano tinha dado certo. Menina, deu super certo. Era pra ser, Deus. Era né? pra Se não ser. fosse pra vir o José, aquele dia, como tantos outros que você já tentou. Né? não Mais de foi. um ano. Mas uma coisa que foi muito engraçada, que daí quando a gente foi fazer o exame, eu queria, mas eu também tava, tipo, com medo de um Apreensiva, quarto filho, né? Com tanta criança ainda em casa. E aí eu fiz e deu... Mas a gente fez meio assim, vamos fazer, vai. Esperando o negativo. Gente, a hora que começou a dar positivo, você não consegue nem ler direito, sabe? Assim... A vista fica embaçada. grog, aquele palitinho tem que aparecer, você fala, mas tá fraco, não tá? Mas é 2 mesmo e tal. Olha, você vira de ponta cabeça, né? E aí eu falei, deu positivo. Era tipo assim, sei lá, 8 da noite, a gente tinha terminado a rotina do sono das crianças. Ele falou, deu positivo. E aí uma criança chamou, o outro chorou, a gente foi atender. Nem E conversou a gente sobre dormiu e nem conversou sobre isso. Também não tinha muito o que falar, sabe? Ainda estava processando. Tava processando, a gente dormiu com essa informação em off. Aí no outro dia eu falei, então, você lembra, né? Não foi um sonho, deu positivo. Não tem como voltar agora. Meu Deus, nós somos loucos, dá um abraço aqui. Eu lembro que quando a gente foi contar pra minha sogra, a gente fez uma chamada e a família toda tava almoçando, sabe? E a gente fez um FaceTime, assim. Nós temos uma notícia e tal. E eles comendo. A gente tá grávido. Nossa, sério? Ninguém parou de comer, gente. A gente ficou tão frustrado. Porque, tipo, nossa, mas é um Conte-me misto. mais sobre não algo é? diferente. Legal. Que vocês... E eu jogo na cara da minha sogra até hoje. Eu falo, olha, sogra, se um dia eu não se gravidez. Ela, não, nunca mais vou fazer aquilo, nunca mais. Mas o que eu vejo também é que cada um tem a sua experiência de maternidade. E ter 4 filhos é muito insano para algumas pessoas. E a então, sogra elas não teve, comemoram. né? E a sogra Ela tinha teve. Eu não sei se ela se arrependeu de ter tido o último. A sogra sabe como Não que é? Exato. Então, assim, algumas pessoas não conseguem comemorar. É muito triste mesmo, A pessoa assim. fala, nossa, Meu, sério? Jura mas que- você queria? nossa, vai dar tudo certo. Olha, vai dar tudo certo, nem sempre eles falam, tá? Você fala, você é É uma louca. tentativa de disfarçar. Né? Isso, Boa sorte, boa sorte. Deus te abençoe, né? Então, assim... A sogra, ela tava bem presente, né, no nascimento. Eu lembro, você falou dela, eu lembrei dela, que ela veio pra esperar o José, Isso. pra dar uma mão. Mas ela já veio com 40 semanas, né? Porque com 38 não sempre ia ela adiantar. Não, ela vinha antes com 38, ela ia embora e o neném não nascia. Ela veio com Veio com 40, eu lembro Não, dela. ou a gente falou pra ela vir, a gente falou, a gente te avisa quando for pra vir. Eu lembro dela no dia lá na sua casa, Exatamente, que a gente ela tava tava. decidindo. E o parto do José, né, que a gente não comentou,
Foi o parto mais difícil de todos, né? Foi o parto que demorou. Deixa eu lembrar se ele demorou. Você foi na médica, voltou. alarme. Aí Teve você alarme foi, falso. você tava Alarme com falso. 2, 3 de dilatação numa tarde. Você veio pra casa, você chorou. Porque você tava incomodada com a sua querida também. Ah, menina, Emo. lembra? Eu tava com a minha sua hemorroida. hemorroida. Nossa! Já vou falar porque eu sei que ela Lembra? fala. Que já é passado, né? Que já é passado, que agora eu já operei, meu cozinho tá Falava, gente, eu não zerado. aguento mais essa situação. Menina, você lembra, amiga? Minha hemorroida estava extremamente atacada. Era 2 coisas parindo ali. Eu parindo uma flor pelo cu. Não, ela falou, Fábio, eu vou induzir hoje à noite. Daí Não dá. conseguimos convencer você. Pra que Deixar à pro noite? dia seguinte. Vamos amanhã, tal. Aí você foi de manhãzinha pro hospital? Isso. E aí começou... Já com contração. Exatamente. Daí quando a gente foi de manhã pro hospital, eu ainda tava com muita dor na hemorroida. E aí eu falei, eu vou chegar e já vou induzir. Mas já começou. Mari, você tava viciada nas pastilhas de refluxo. Você comeu umas 18 pastilhas, aquilo te assou, te Cê- deu uma diarreia. Foi isso, é Não verdade. era é hemorroide. verdade. Você sabe o que ela fez? Ela passou Andolba atrás e tava Eu assada. achei que o Andoba ia dar uma refrescada, menina. Piorou a situação. Sabe a pele com espinha, você passa um ralador? Meu Deus do céu, Tipo um lembra? metiolate Tipo antigo. um metiolate. Mas aí deu hemorroida de tanto que eu fiz cocô. É, porque daí te deu diarreia. Olha a situação, gente. Por isso que é importante a mulher saber que de romântico não tem nada. O parto não tem nada. Não, e assim, a eu quarta tava com... experiência, né? Menina, E eu agora- tava com uma diarreia brava, você lembra? Tava. Cada Mas contração é por causa era muito cocô. daquele tanto de pastilha que você Pastilha. tava. Era um gole de Lembra? água, uma pastilha. Não, então eu tava com refluxo, hemorroida, caganeira, dor de parto, xânico assado. Esse foi o combo completo. Acho que Deus tá falando, amor, daqui agora pra frente é só pra trás. Tá bom, né? Deu. E aí, a gente teve realmente que induzir, né? Porque ele não ritmava. Ficou um tempo com o mesmo tanto de contração e dilatação. Não. Acho que a ocitocina pingou, assim. Ela pingou 1 da tarde, não lembro que horas ele nasceu. Pingou, veio uma contração. Fortíssima, né? A primeira Tava na bem cadeira forte. ainda. É. Né, no quarto. Isso. E aí, eu lembro que a gente foi acompanhando, a médica foi acompanhando, mas em um momento eu vi que ela ficou com aquele toco mais tempo ali, né? Aquele cardiotoco que vê a frequência do bebê. E ela ficou um pouquinho mais séria. Aí E a por gente já muito liga o tempo. alerta, né? Porque geralmente só põe um pouquinho e já tira. É, exato. E eu fazia alguma graça e ela já tava mais séria, assim, sabe? E aí ela falou, olha, e, gente, pensa, eu tava na maca. Esse foi o parto mais dolorido, sem sombra de dúvidas. O quarto foi o pior, assim, porque acabou, como eu tava com essa diarreia, né? Tinha que. A gente não tava esperando que viria ali tão rápido, então eu não fui pra uma sala de parto natural, nada disso. Eu fiquei deitada ali, já com as dores que eu estava. E. Lembro que ela fez um toque, foi pro 7. Do 3 foi pro 7, logo depois. Vocês tinham olhado pra ver se não tinha mecônio. E 1 hora antes, pouco antes, não tinha. Só que em um Rompeu a momento bolsa. rompeu a bolsa e aí E vocês tinha. viram mecônio. E um mecônio bem espesso, verde musgo, escuro. Que aí foi o momento. De preocupação. Eu não tinha entendido muito, assim, o que estava acontecendo. Com o coração, né? Não foi só o mecônio em si, foi com a o coração. alça dentro. Isso, né? E aí a minha médica me preparou, falou, ela me deu a notícia que eu não tinha recebido até então. Muito possivelmente a gente faça uma cesárea. É provável que a gente faça uma cesárea. Ela falou, é possível que a gente consiga ainda o parto normal, mas eu já vou deixar a cesárea pronta. Então ela já pediu ali, enfermeira, nananana, preparando cesárea. Então todo mundo foi preparar a cesárea. E eu pensava, meu Deus, mas... E uma coisa que te pegou super de surpresa, né? surpresa. Porque assim, depois de 3, você nunca que vai mais. No primeiro você até se prepara, né? Não Pode é. Mas eu ser lembro que a Mari vá. virou uma chave. Ela falou, então vamos. Perfeito. Agora. É porque na hora a gente pensa no bem-estar. né? Ela então vamos. Não, eu não titubeei. Foi. Né? Não foi uma coisa, vai ter que fazer cesárea. Não, foi, faz o que precisar fazer.
né? Como é curioso isso, assim, né? Talvez se fosse algum parto antes, seria uma frustração. Ali, não. Ali foi, não tem... Eu lembro de reforçar isso pra médica, porque eu falei, vai que ela vai pensar que eu vou me frustrar. Eu lembro de segurar a mão dela e falar, doutora, faz o que tiver que fazer, tá? Não se preocupa, eu tô disposta a tudo. E isso me preocupou muito. E aí eu tava com muita dor naquela posição e muita diarreia. E o meu marido quase desmaiando. Meu Deus do céu. Nossa, lembra? Ele ficou nervoso, né? Nessa hora nervoso. que foi pra cesárea, ele não entendeu muito. A gente já foi indo com a maca, já foi indo pro corredor. Eu fui gritando. Ai, E aquela cena, o pessoal foi tudo saindo dos quartos perguntando o que tava acontecendo. Ai, que vontade de bater. Tinha Não. gente pra ver ela lá. Nossa, eu achei até que ia filmar. Podia ter filmado, né? Ia ser um paparazzo depois. Então, eu lembro que de repente eu entrei numa sala e entraram duas pessoas estranhas, assim. Ela entrou no centro cirúrgico. Isso, no centro cirúrgico. As pessoas estranhas era a Fábio e minha médica, que elas ficaram de repente, assim. Paramentada. Ela tava com uma roupa normal e de repente as duas de verde. A Fábio eu até reconheci no começo, mas eu lembro de pensar: quem é essa senhora? Era a minha médica. Tava comigo há 24 Que horas. no caso subiu em cima da maca, né? Menina, você lembra disso? Lembro. Ela subiu, a minha médica é uma médica que gosta de parto natural, né? Então, eu lembro dela. Por que ela subiu mesmo? Pra empurrar? Não. Ela viu que ia nascer. Pra ter uma pega. Não, ela viu que ia nascer. E eu tava ela desajeitada. Você tava desajeitada, então ela ajoelhou em cima da maca pra Amparar o receber. bebê. É verdade. Foi bem isso. Não foi pra empurrar, não. A hora que eu entrei, ela falou, tá nascendo, força, Mari, força. Vai, é agora. Eu vi ela baixada ali. E eu daí lembro eu da falei, minha sensação. Thiago, chama Vem, ele. Aí vai chega o aí. Thiago de regata. Não, gente, e só porque eu odeio, eu ia falar isso agora. De tudo que eu vivi ali, a coisa mais triste, o meu marido no centro cirúrgico, todo mundo de camiseta de manga. Ele veio com uma regata que eu falava, meu Deus, mas até aqui, Senhor, o que queres me dizer? Né, com este homem de regata verde centro cirúrgico. Horrível. Eu pensei, Jesus. Ele você reconheceu. Era pra você reconhecer Ele, entendeu? Deus falou, vou te mandar do jeito que você não gosta. Aqui, ó. Aí ele tava de regata. Ai. E foi antes de transferir. Ela ia ser transferida da cama pra maca cesárea. Uhum. E o neném veio. Veio. E eu lembro, sabe o quê? De achar que era mais um cocô que eu ia fazer, né? Eu sempre tenho uma sensação muito, assim, de cocô no parto. É normal isso? É. Né? As pessoas têm vergonha, às vezes, porque de falar. pressiona o reto, O né? reto, né? Não é que eu tô comparando meu filho com o cocô, mas a sensação era essa, sabe? Eu falei, vixe, será? E tal. Ela, não, agora vai nascer. Vai nascer? Né? Porque daí ali eu já tava com a cabeça ligada pra cesárea, né? E daí força, e nasceu. Olha, menina, o quarto filho totalmente diferente. 4 histórias, né? 4 Mari, histórias. se você tivesse uma coisa pra falar pra uma gravidinha que tá ouvindo, conselho. um conselho. O que você falaria? Se entrega. Vou chorar. Se entrega pro que tá guardado pra você, tá? Assume que você não tem o domínio de nada a partir do momento em que você deseja ser mãe. Seja no tempo em que você vai levar para engravidar, no tipo de parto que você sonha ter, como você acha que a sua família ou que seus amigos vão ser como rede de apoio, né? Se prepare para se frustrar, se prepare para chorar, mesmo estando com o seu sonho ali realizado, né? Se prepara para solidificar o seu casamento, entender que aquilo é uma fase, porque é uma fase difícil para o casamento, né? Compartilhe tudo com o seu companheiro ou com a sua companheira, né? Não tente esconder emoções. Se entrega à emoção que vier. Vive aquilo como você puder. E principalmente, depois do primeiro filho, saiba que se tudo estiver muito difícil, tem uma luz no fim do túnel. A gente tem mais de um filho porque a gente sabe que o muito difícil passa. A exaustão do sono, a sensação de impotência perante as cólicas, as dúvidas sobre o porquê ele está chorando. Eu tenho o 4º filho, ele tem 1 ano e 3 meses. Essa noite ele não dormiu, estava chorando. Eu e meu marido falamos, mas o que ele tem? Será que a gente leva para o pronto-socorro? Será que é sério? Será que é dente? Será que é pico? Será que é... Assume que você não sabe e que tudo isso, né, vai só te trazer uma grandeza incrível de crescimento, de aceitação. E se você tem fé, se apegue na sua fé.
Porque é só Deus mesmo que maravilhoso. vai te amparar e te construir uma mãe que não existe até o neném nascer. Sim. Mari, foi um prazer reviver essas histórias, os partos com você. Foi muito legal. A gente também adorou te acompanhar, né? A gente tá esperando o próximo. Mas eu quero saber se meu cartão fidelidade já é grátis Tá o bom, quinto. já, o quinto já tá incluso. Ai, no pronto, tá pacote. registrado, gente. Que a minha obstetra também já me deu esse brinde, então vamos ver. Né? Vamos, quem sabe. Muito obrigada, viu, então, por querida? ter Obrigada, vindo, por viu, ter aceito gente? o nosso convite. Foi um prazer reviver os momentos mais valiosos aqui da minha vida. Obrigada a você que acompanhou a gente nesse podcast e a gente se vê no próximo.